Olá, você de casa, seja muito bem-vindo hoje ao 13º episódio do programa E Agora Doutor do Eco Medical Center. Esse programa, como eu sempre falo, ele é voltado para você de casa e tentando trazer aqui para o português do brasileiro vários temas científicos sobre a medicina para esclarecer a dúvida de vocês. Então, peço que entrem nas redes sociais, @EcoMedicalCenterCWB, coloquem seus comentários, curtidas, façam perguntas, a gente traz esse tema para cá e vai esclarecendo vocês de casa. Lembrando também que o Eco Medical Center é um centro médico aqui em Curitiba, no bairro da Água Verde, Rua Goiás 70, e a gente conta com mais de 35 especialidades e exames, tudo em um só local. Então, aquela jornada que você tem hoje, meio que insana, né? Faz uma consulta aqui, faz um exame lá, opera em outro local, essa jornada no Eco a gente resolve de maneira muito curta, né? Atendemos os principais planos de saúde, então fez uma consulta com neurologista, neurocirurgia, com gastro, você consegue também fazer o teu exame lá. Se for uma cirurgia de baixa complexidade, também fazemos essa cirurgia no Eco Medical Center. Não é o caso hoje do programa, vamos falar sobre a neurocirurgia, então essa estrutura a gente ainda não tem no Eco, mas hoje temos 2 médicos aqui altamente gabaritados para tirar as dúvidas nossas e de você aí de casa. Então, aqui embaixo vai aparecer o telefone, quem quiser agendar uma consulta, um exame, entre em contato com a gente, se precisar de um encaixe, alguma coisa, a nossa equipe do concierge está pronta para agilizar o atendimento de vocês. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje é o 13º programa. Ele ainda não tem esse nome, mas já deu uma ideia do Dr. Borba aqui de desmistificando a neurocirurgia. Então, vou já usar um pouquinho do seu tema aqui no nosso programa de hoje. E dando continuidade, vamos para a apresentação. Então, hoje estamos com uma dupla aqui de peso do Corpo Clínico do Eco Medical Center, da equipe da neurocirurgia, Dr. Luiz Borba. Prazer muito grande ter o doutor aqui com a gente hoje. E o Dr. Paulo Cadre. Recentemente integrou o time do Eco Medical Center também. É um prazer muito grande ter vocês aqui. Mais à frente, vocês vão falar um pouquinho do currículo de vocês para o pessoal de casa conhecer um pouquinho melhor. O tema de hoje a gente vai falar sobre descomplicar a neurocirurgia. Então, é o que o doutor estava falando agora há pouco com a gente, né? O pessoal quando falou, vamos ter que fazer uma neurocirurgia. Mas vai ter que abrir a cabeça, é complicado. Então, hoje o nosso intuito aqui é desmistificar a neurocirurgia. E aproveito para abrir a palavra a vocês, doutor. Apresenta para o público de casa um pouquinho do teu vasto currículo e é um orgulho muito grande ter o doutor aqui com a gente hoje. Obrigado, Patrick. Obrigado a todos do Eco Medical Center. Meu nome é Luiz Borba, sou neurocirurgião, trabalho há 30 anos em Curitiba. Esse novo projeto do Eco, conheço o projeto da IPO, era um grupo que realmente de sucesso, e a Eco nada mais é de um grupo de sucesso. Tenho formação na Universidade Federal, alguma formação fora, trabalhamos bastante local, temos vários procedimentos, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Viajei bastante, Patrick. Sim. Viajei 42 países. Em 14 agora, tive a oportunidade de fazer cirurgia ao vivo. Então a gente conhece todas essas melindres que acontecem hoje na neurocirurgia no mundo. E junto com a parte acadêmica, também a parte institucional. Hoje eu sou presidente eleito da Federação Mundial de Neurocirurgia, primeiro latino-americano que é eleito de forma democrática. Antigamente fazia um grupinho de 4, 5 pessoas e indicava quem era o cara. Entendi. Eu fui o primeiro cara que ganhei no voto. Então eu estou interessante porque é a primeira vez que o Brasil tem isso. E a gente consegue conhecer as realidades do mundo e ver que nós não estamos tão mal assim. Pelo contrário, ver que cada vez mais a medicina brasileira cresce, o desenvolvimento tanto na parte pública quanto privada. A gente vê a parte pública no Brasil em alguns locais de excelência, alguns locais muito deficitários. A parte privada não deve nada para grandes centros pelo mundo afora, e é um prazer nessa cidade linda que é a cidade de Curitiba. Prazer grande estar aqui. E sabe que é uma alegria muito grande, eu deixei que você falasse, mas quando o Dr. Borba foi eleito, né, como presidente da Federação Mundial de Neurocirurgia, para a gente foi um orgulho muito grande, porque ter um médico do gabarito do doutor na nossa equipe, isso é um diferencial. Então, eu costumo dizer que o Eco é um prédio bonito, mas prédio bonito não faz saúde, né? Quem faz saúde é médico, é currículo de médico e muita estrada rodada. E outro ponto legal você de casa entender, além desse currículo amplo, pesado, que rodou o mundo inteiro, eu acompanho a jornada dele nas redes sociais, então ele vai passar as redes dele aqui depois, vocês sigam e acompanhem. É uma história muito bonita de doação para a medicina, porque o tanto que esse homem aqui roda não é brincadeira, e também muito generoso, né? Hoje a gente vê aqui o Dr. Borba, o Dr. Paulo Cadre, tem uma história muito longa, mas toda a equipe que está por trás, que carrega, esses homens que carregam de gente junto com eles, não é pouca gente, né? Estão na parte acadêmica, formando residentes, formando pessoas na neurocirurgia, e a gente vai falar um pouco disso no programa, mas é muito legal, né? O Borba, quando veio com a gente no Eco, chegou lá com 13, vamos dizer, meninos, né? Super experientes, mas pessoas mais novas, e a gente vê essa coisa de você doar tudo aquilo que você foi adquirindo ao longo do tempo. Isso é muito nobre também, e é um orgulho muito grande ter vocês lá com a gente. O Dr. Paulo também. Passar a palavra para o Dr. Paulo aqui.
Oi, Patrick. Obrigado pela oportunidade, pela chance também de fazer parte dessa família. Fui trazido pelo Dr. Borba. Eu já tenho uma história não tão pesada assim, mas se Deus quiser a gente vai chegar lá. Você é mais gordo que eu. Eu fui formado em São Paulo, depois eu fui para o mesmo local, muito por causa dele, até para o mesmo instituto lá de neurocirurgia nos Estados Unidos, onde ele abriu o caminho para muitos jovens que depois chegaram depois dele. Voltei aqui para o Brasil, fui professor na Universidade Federal lá do Mato Grosso do Sul, e depois um projeto que eu sempre quis ter e fazer foi voltar e conseguir escrever um livro sobre técnicas microcirúrgicas e anatomia microcirúrgica. Aí eu passei uma temporada lá em Boston e quando eu estava lá eu tive a felicidade de receber o convite de poder me juntar a essa família que eu chamo da família do professor Borba, aqui em Curitiba. Nós estamos chegando agora, mas ficando também encantado com a cidade, com o projeto, com o atendimento, com a estrutura e com muito sonho e visão aí para o futuro, se Deus quiser. Doutor, passa por gentileza o nome do seu livro. Ele está aqui, mas queria que você Ele mesmo chama falasse. The Cartographic Atlas of the Brain. E tem em português ou só em inglês? Não, ele é só em inglês. Ele é o só em inglês. Atlas Em português, o Atlas Cartográfico do Cérebro. o Atlas seria... do Cérebro. É o mais completo. Ele foi muito humilde aqui. Eu percebi. É o atlas mais completo que tem na literatura hoje mundial sobre... Porque o cérebro é formado por fibras. Fibras para um lado, para o outro, sulcos e giros. E foi o atlas mais completo e ele é bancado por Harvard Medical School. Caramba. Tem muita gente fazendo cursinho em Harvard, esses cursinhos online, sabe? Mas ele teve lá. Ele é diferente. Ele é diferente. O livro dele é realmente bancado pela instituição. Interessante. Interessante que ele estava aqui no Mato Grosso e o cara chamou ele para lá para vem terminar o livro aqui. Ficou 2 anos lá, Paulo. Fiquei 1 ano e 2 meio, anos lá. 2 anos lá. Quase 2 secando anos um lá. troço bacana. Muito bacana. É legal. Eu estava comentando com ele. Difícil, porque tem que ler aquela anatomia assim bacana. Mas Não, é em bacana. inglês, né? Então, assim, você vê a importância de... Hoje, quase tudo que acontece na medicina também é muito produzido, mas acaba que muitos dos papers vão para o inglês, né? E é mundial. importante. Esses livros hoje em inglês, a maioria deles tem programação mundial, né? Estava comentando Nossa, com o doutor antes da gente começar, eu tive também fazendo curso em Harvard, lá presencial, e é uma cidade maravilhosa, né? Eu, se pudesse, ficaria 2 anos lá, mas foi um curso de 15 dias e voltei para cá. Mas realmente Harvard ali, o MIT, é uma coisa assim que você fala, cara, é impressionante. Hoje tem faculdade no Brasil começando, não vou dar merchan aqui, mas a gente tem visitado algumas instituições, enfim, trabalha com negócio, saúde, é bem legal. Eu acho que o Brasil está começando a sair daquele modelo, não só na medicina, em tudo, né? Aquele modelo menos só didático, indo muito para o campo prático, que eu vejo que o doutor faz muito curso voltado para a prática cirúrgica também. A metodologia, a maneira de ensinar, a maneira de programar, a maneira de tratar o aluno, entendeu? Aquela coisa, assim, aquele paternalismo que a gente tem do latino, lá não existe. Então o cara tem que se esforçar, tem que fazer. E se o cara quiser crescer, ele vai crescer. É meritocrático, né? É meritocrático. Esse é fundamental. Eu acho que só assim você tem empresas, enfim, centros médicos, hospitais exponenciais. Você tem que esticar a corda o tempo inteiro, né? A zona de conforto cria um monte de medíocre ali, né? Que é o mediano. Mas eu percebo que é legal. Você tem um time, depois você vai falar do teu time lá, da garotada toda que vem te seguindo. Todos os guri lá. Bom, vamos lá. Não então... é nenhum guri, né? A gente fala guri porque você já tem um currículo de 30 anos atuando, mas a garotada também já tem bastante experiência e muita mão para operar, né? Claro. Bom, vou começar com um dado, depois a gente começa aqui a dar entrada nessa desmistificação, mas segundo a OMS, em 2021, cerca de 43% da população mundial sofria de condições neurológicas, ou seja, aproximadamente 3 bilhões de pessoas teriam casos como acidente vascular, encefalopatia, enxaqueca, doença de Alzheimer, epilepsia, complicações pós-cirúrgicas, autismo, câncer do sistema nervoso. Então tem uma gama muito ampla aqui que envolve a neurocirurgia e naturalmente a gente vai fechar um pouco esse assunto para a microcirurgia. E eu queria te perguntar já de começo, doutor Borba, explica para a gente no que atua exatamente o neurocirurgião. As pessoas às vezes confundem neurologia e neurocirurgia. Os dois tratam do cérebro, os dois de forma diferente. As patologias hoje neurológicas cada vez são mais evidentes. Primeiro que você faz mais diagnóstico. Tu vê que a imagem hoje tem a ressonância, sabe, acho que é 11 Tesla, 7 Tesla.
Essa nova que saiu na França agora. As imagens são impressionantes. Então vai se fazer muito mais diagnóstico. Uhum. No momento que se faz mais diagnóstico, passa a ter mais terapêutica, mais formas de tratamento. E as formas de tratamento podem ser via medicamentosa, via psicoterapia, porque a grande maioria das patologias, normalmente neurológicas, são relacionadas pelo meio ambiente, do estresse, essas coisas assim. São possíveis tratar até mesmo sem remédio. Eu sempre disse que a maioria das doenças da medicina se trata com remédio, sem remédio ou apesar do médico. Entendeu? Às vezes aquela consulta faz a grande diferença. E na parte neurológica e estrutural, existem novos medicamentos que surgem, doenças que nós pensávamos que não tinha cura, hoje tem um tratamento possível, e patologias neurológicas hoje têm tratamentos neurocirúrgicos. Sim. Vou dar um exemplo simples, o Parkinson. Antigamente se falava em Parkinson, era o fim de uma família. Verdade. Hoje, o Parkinson é controlado com medicamento, controlado com procedimentos cirúrgicos, com fisioterapia, e o paciente vive a sua vida normal. Entendeu? E a neurocirurgia age nessas áreas pontuais, onde o procedimento cirúrgico pode levar ao tratamento, muitas vezes à cura, muitas vezes ao controle de um sintoma, não só na parte neurológica cerebral, mas na medula espinhal, os nervos periféricos, e a coluna também. Porque nós podemos tratar a joia que está dentro da caixa, mas também temos que saber tratar da caixa. Sim. Às vezes as pessoas olham só para a caixa e esquecem da joia que está dentro. Aí a controvérsia do neurocirurgião, do ortopedista, né? O ortopedista olha para a caixa e esquece da joia que está dentro. O neurocirurgião olha a caixa e vê a joia que está dentro. Então, essas coisas que fazem a diferença entre neurologia, neurocirurgia, psiquiatria, que se confundem. Com a neurologia pra caramba. Se confundem muito. E o diagnóstico hoje, o que mudou realmente. Assim. E a neurocirurgia cada vez cresce mais, cada vez com procedimentos mais modernos, em termos assim, e com morbidade muito menor. Morbidade como sequela. Entendeu? O Paulo até pode comentar sobre isso. Antigamente, no passado, dizia assim, o cara vai fazer a cirurgia, vai abrir a cabeça, o cara já... Primeira coisa que ele vai fazer é um inventário, né? Eu vou ver o que eu tenho aqui. Tem que ver se ele volta, né? Ver se eu volto. Testamento. Ver se eu volto de lá. Hoje as coisas mudaram. Mudaram muito. Hoje é um procedimento, na grande maioria das vezes, corriqueiro como outro qualquer. Tem os seus riscos e seus benefícios. E você falou um tema muito interessante que já para o pessoal de casa que eu leigo, é o que você falou, né? Muitas das doenças não eram tratadas porque nem diagnosticadas eram. Então, quer dizer, eu estou entendendo que para o leigo de casa, a evolução da tecnologia de diagnósticos e exames faz com que você tenha, né, quadros mais fechados e diagnosticados. Então, naturalmente, o tratamento, seja cirúrgico ou não, ele também evolui na mesma medida, né? Então, ou seja, muita doença... Por exemplo, você falou uma coisa aqui que eu não sabia, né? Li um pouco a respeito, mas não profundamente como você falou agora, e imagino o pessoal de casa. Que o próprio Parkinson, esse é um tema muito bacana de a gente explorar um pouco, hoje via cirurgia, ou medicamento, ou terapia, ou psiquiatria, você consegue, não vou dizer que reverter, mas o quão você consegue hoje melhorar a qualidade de vida de um paciente, o que pode ser feito por ele? Quem está em casa eventualmente tem um familiar e que acha que esse, né, familiar que está com Parkinson está fadado ao fim da vida. Como é que evoluiu esse negócio hoje? Isso daí é uma coisa que quanto mais vem conhecimento, você entender sobre a doença, maior vem as chances de você intervir nessa doença. Então foi como o professor Borba falou aqui. Mais exames ou maiores detalhes de exames, maior conhecimento de como é que as moléculas dentro do cérebro interferem uma área com a outra, você vai poder chegar e tentar intervir. Porque a gente sabe que grande parte disso é desbalanço entre as comunicações, entre as áreas. São chamadas de doenças degenerativas, não só o Parkinson, como algumas outras. Então uma área deixa de funcionar e essa área, na verdade, regulava a outra. Libera ou apaga outra área e daí vem a falta de coordenação. Daí vem a depressão também. Daí vem a tendência em você ter droga adição. E uma vez que você entende isso,
mais e mais profundamente, você aí começa a poder intervir. E é isso que é feito nesse tipo de tratamento, que a gente chama de tratamento, uma grande área da neurocirurgia, que é a neurocirurgia funcional. Então a gente sabe que essas áreas, porque é assim que funciona a célula cerebral. A célula cerebral ela tem uma capacidade única, que é gerar um potencial elétrico. Por isso que toda vez você vê dentro da cabeça uma lampadinha, porque ela gera luz. É fantástico isso. É a única célula do corpo que consegue gerar um potencial elétrico. Em determinado local, essas células deixam de gerar esse potencial elétrico. Então não passa a cadeia, não passa o circuito para outra área. O que a gente faz hoje na neurocirurgia funcional? Você vai lá e coloca um negocinho ali. Conecta entre aspas. E aí dá, que a gente chama de eletrodo, dá a faísca. E aí dispara e refaz o circuito. Então com isso você tem para drogadição, para obesidade, para depressão, para transtorno bipolar, para Parkinson, para tremor. E vai surgir, é lógico, quanto mais a gente entender, mais a gente vai conseguir intervir. Essa ressonância, as primeiras ressonâncias que a gente viu, não dá para quase ver nada. Hoje em dia você vê detalhes que é melhor do que quando a gente fazia aqueles cortes patológicos ou cortes anatômicos que a gente tinha que estudar cortando o cérebro. Hoje em dia você consegue com essas ressonâncias de maneira fantástica entender muito mais. Interessante, quando você fala de drogadição, é o viciado em droga também. Hoje existem procedimentos cirúrgicos para esse tipo de tratamento, para o adicto, né, para o viciado? Existem. Cara, que interessante. Existe. Mas isso é muito controlado. A psicocirurgia é uma coisa muito controlada porque para evitar a extrapolação. Sim. Então isso é muito controlado. Por exemplo, tem que ter 5 psiquiatras. Eu não sei direitinho o protocolo do casos muito CRM. Mas é muito cuidadoso. São muito Mas selecionados. o que eu acho que é legal a gente trazer à tona para o público de casa que é o leigo, né, é o nível que a coisa está chegando. Né? Então você tem lá um paciente que teve uma lesão cerebral, a gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente, ou teve um trauma de um acidente, e até mesmo paciente que tem um vício ou tem um Parkinson. Eu não sabia que Parkinson, por exemplo, tinha intervenção cirúrgica. Acho que muita gente de casa, e olha que eu estou no meio médico há 3 anos. Tem, mas não é todo caso que Claro. Né? Primeiro tentar medicamentoso, ver se vai ter, às vezes começa a ter algum efeito colateral. Sim. Eu participei de um webinar aqui faz uma semana sobre Parkinson. Qual é o mais difícil é saber a hora de fazer o tratamento adequado. Então, mas vamos pegar um Hoje tema. o custo porque na verdade, é um eletrodo, coloca aqui, Sim. coloca uma agulha no meio do cérebro, assim. E gera estímulo. Aí é uma maluquice, porque o cara tá tremendo, tá duro. Coloca o eletrodo e tu liga, o cara para. Aí depois que tá tudo instalado, o eletrodo, a bateria, acho que aqui é a bateria, né? O cara controla pelo computador. Aí tu liga o eletrodo, o cara para de tremer. Caraca. E caminha normal. Aí tu desliga, o cara tranca. Que loucura. Isso chama Deep Brain Stimulation, entende? DBS, estimulação cerebral profunda. Isso não é só para o Parkinson, é para outros movimentos, tipo distonia, que é aqueles movimentos malucos, assim, a pessoa tem aquela coisa mais horrível. Tá? Tem o tremor essencial. Sim. O que é o tremor essencial? O cara aquele que não consegue escrever. Sim. O cara recentemente, quando vai dar a primeira aula que fica tremendo. A gente teve um caso recente no médico, não vou dar nome aqui por questões de LGPD, mas uma pessoa famosa teve lá no Eco, fez um check-up com a gente e deu tremor essencial. E ele ficou preocupado, achou que ia ter uma coisa na cabeça, enfim, no final o tremor essencial. E aí o cara tremia demais. Hoje tem para o tremor essencial a colocação do eletrodo ou uma estimulação que é por ultrassom. Coloca o cara dentro de uma ressonância magnética no aparelho e dá um ultrassom, assim, dá um eco. Não é o eco médico, dá um eco em cima do cara, assim. Tá? E ali provoca uma lesão específica, o cara para de tremer na hora. Impressionante. Isso é o conhecimento da fisiologia, evoluindo, da patologia e da tecnologia. Isso coisas que vão crescendo. É o que você falou, né? O diagnóstico do Parkinson, dessas doenças, ele é bem complexo de chegar a qual o momento ideal para fazer um tratamento cirúrgico. Mas aí para o povo de casa, qual que é o momento que se percebe? Vamos pensar o cara que é leigo em casa, não está no consultório de vocês, mas qual que é o momento que um familiar
o primeiro sinal que ele percebe que esse paciente pode estar com algum tipo de lesão ou doença que envolva o cérebro? Qual que é o primeiro sinal que ele... Parkinson, alguma outra... Vamos pegar o Parkinson, que é uma doença bem conhecida. Assim. Qual a primeira coisa que você olhou e falou, minha avó está esquisita, minha mãe, meu tio, para que o povo de casa possa ficar atento a esses sinais? A gente tem que pensar isso aí de uma maneira mais genérica, vamos dizer assim. Você tem que pensar que o cérebro, ele é o teu contato com o mundo exterior. Inclusive, no desenvolvimento, o cérebro vem da mesma camada que a pele. Tá? O nosso cérebro vem da mesma camada que a tua pele. Então, está em direto contato com o mundo exterior. Então, representa tudo isso, todo o teu relacionamento com o lado de fora. Quer seja motor, quer seja visual, quer seja olfativo, quer seja através da palavra, quer seja através da audição, quer seja através de como você manifesta as tuas emoções, risada, choro, depressão. Tudo. Então, você conhecendo uma pessoa, você sabe. Sim. Né? Quando é que essa pessoa mudou? Quer seja ela está mais lentificada, ou ela está olhando meio diferente, ou parece que o olho desviou, ou que a fala dela está um pouco enrolada. Tem um tremor de repouso. Ou que ela está tremendo, ou que ela está mais lenta com uma cara meio apática, ou que ela vai andar e os passinhos estão curtos, ou numa certa idade que ela já não controla mais a urina. Então lógico, nem nesse momento que você vai ter que procurar um profissional, não achar que tá... Pode ser que são coisas naturais, por exemplo, do envelhecimento. Mas tem que desmistificar. Mas tem que correr atrás, porque hoje em dia grande parte dessas alterações são tratáveis, quer seja por medicação ou até mesmo por procedimento cirúrgico. E aí imagino, doutor, até pelos outros programas, assim, quanto antes você descobrir, melhor a chance de tratamento, né? Imagino. Vou te dar uma informação aqui que muito poucas pessoas tiveram acesso ou sabem. Existem casos agora de parkinsonismo, né, secundário ao Covid. Paciente que tem rigidez, né, até uns falaram dizendo, é a vacina. Não, secundário ao Covid. Tem quadro clínico sugestivo de Parkinson, sem tremor, mas mais rigidez. O tremor do Parkinson é assim, ó, ele está tremendo, tá, parado, ele tem ação. Então, e rigidez, ele fica meio robótico. Travado. Movimento robótico, ele vai virando assim. A pele, a face inexpressiva. Tu está olhando para a pessoa pensa assim, porra, esse cara está no mundo da lua, ele está ali assim, ó, esse cara está voando, ele está aquela face inexpressiva. Assim. O cérebro funcionando normalmente. E esses casos agora estão sendo cada vez mais frequentes. Tem uma amiga nossa, inclusive, que tem isso. Interessantíssimo. Interessante. Pós-Covid. Vai ver muita coisa. Eu costumo brincar... Uns vão culpar a vacina, outros vão culpar o Covid. Depende do lado da política que tu tá. Mas no final vai valer o científico, a parte científica. Eu costumo dizer, brincando como leigo, que eu falo, a gente vai saber o que foi o Covid daqui a 20, 30 anos, né? Quando você tiver dados científicos suficientes para se gerar matérias que comprovem o que isso pode ter vindo, para onde foi, de onde veio, o que ele vai gerar de efeito colateral, adverso ou doenças. Mas realmente essa politização não ajuda em nada. Mas interessante, eu já tinha ouvido muito sobre a parte circulatória e a parte também respiratória. Vascular. Mas eu não tinha ouvido falar sobre essa questão da pessoa ficar com rigidez, apática. E mais um gaúcho gosta de contar história, né? Vou contar mais uma história. Então. Atendi faz 2 dias uma paciente do interior, teve Covid, ela perdeu o olfato. Perdeu um pouco, depois perdeu completamente o olfato. E é Covid foi ficando. Agora, 2 semanas atrás, dor de cabeça. O que ela tinha? Tinha um tumor chamado meningioma, um tumor benigno da capa do cérebro, que estava próximo da região dos nervos do olfato. Então, ela perdeu a capacidade, o cheiro, perdeu o olfato. Então, achava que era do Covid e era outra coisa completamente. Vamos deixar para culpar o Covid quando não tenha nada específico. Hoje é muito comum isso. Culpar as coisas que não tem nada a ver, né, cara? Eu costumo dizer muito pro povo de casa aqui, se livre do Dr. Google,
sai fora do Dr. Google e venha para o Eco Medical Center ou procure o médico na sua cidade. Porque essa coisa do Dr. Google é uma insanidade. Eu vejo principalmente as pessoas que estão com a idade mais avançada e aposentada, eu brinco, tem tempo para ficar no celular e vir nos maiores multiplicadores também de fake news, né? Então, assim, na dúvida, procura um médico, procura um profissional. Eu sempre falo, peca por excesso, mas não peca por omissão. Claro. Hoje, a maioria das doenças, quase todas, se não tem cura, tem tratamento, ou você consegue ter uma qualidade de vida. Eu não sou médico, né? Então estou aqui como um leigo, um cidadão que está aprendendo um pouco das dores das pessoas que passam por tratamento. Procura um médico. Não é tão difícil assim, né? Você vê, o cara para fazer 10 exames não vai, mas depois aqui, um dado científico, vou falar. 95% do dinheiro que se gasta com sua saúde só nos 5 últimos anos de vida. Isso foi um dado que veio do Dr. Fabrício Braga, que é cardiologista e médico do esporte no Rio de Janeiro, referência também no Brasil e fora, e esse dado me alarmou. Então, até que na semana seguinte eu voltei para a academia. Falou 90%, perdão, do paciente que gasta o dinheiro com a saúde é nos últimos 4, 5 anos de vida. Então, a importância de você procurar um médico rápido, a importância de você ter hábito saudável, a importância de você se alimentar bem para evitar todos esses problemas que aí pela frente. Bom, vamos mais um ponto aqui, doutor Paulo. A neurocirurgia sempre esteve na vanguarda da medicina com novas tecnologias e cuidados. Como você tem observado os avanços nessa área? É uma especialidade que se reinventou, digamos assim, né? Foi primeiro um ramo da cirurgia, eram cirurgiões gerais que faziam, porque tinham que fazer, também tinham que fazer procedimentos na cabeça. Então, na verdade, a neurocirurgia ela vai surgir no começo do século passado, e para que os procedimentos dessem certos, quem iniciou realmente a nossa especialidade, que foi em Boston, foi lá em Harvard e o Cushing, ele teve que agregar uma série de coisas, como entre as coisas, o desenvolvimento de um cuidado específico para esse doente, que foi o desenvolvimento do CTI, da UTI. Então ele foi o primeiro a criar a UTI. Ele foi o primeiro também a criar o uso regular da anestesia nos procedimentos. E com isso ele começou a ter resultados onde os pacientes sobreviviam, porque antes realmente era uma sentença de morte. Né? Você tinha que abrir a cabeça, você abria por abrir para falar que você ia fazer alguma coisa e tentar, mas quem sobrevivia era anedótico. Era 1 em cada 100. Com ele não. As coisas começaram, mas para que isso desse resultado, ele teve que agregar procedimentos, equipe, tecnologia. Então, de cara, a gente nasce como uma vanguarda, como uma subespecialidade. Mais para frente disso que a gente chama de a tempo clássico, aí vem a introdução de técnicas onde você podia ver melhor e ter maior cuidado com aquilo que você estava fazendo. Veio o que a gente chama de microcirurgia, a introdução do microscópio. Isso se dá na década de 70, final da década de 70, final da década de 60, começo da década de 70. Isso revoluciona, porque aí a gente vê o que está acontecendo. Um nível de precisão absurdo. E vão trazendo cada vez mais técnicas coadjuvantes. E vai se entendendo e estudando cada vez mais a microanatomia cerebral. Foi isso que a gente foi fazendo nos Estados Unidos, que o professor Borba abriu o caminho, entre outros, para a gente. Dos primeiros brasileiros que foi para lá para estudar como é que eu chego nessas patologias sem lesar o órgão máximo da criação, que é o cérebro. É através de técnicas microcirúrgicas, de base de crânio, e cada vez mais a gente foi aprendendo e cada vez mais foi se trazendo tecnologia para dentro. Quer seja tecnologia de visualização, como hoje em dia se traz o endoscópio, visualização intraoperatória durante a cirurgia, que a gente usa ultrassom, que a gente usa neuronavegação, onde um computador ligado a sensores mostra em tempo real por onde é que a gente está caminhando dentro do cérebro, que a gente usa técnicas de monitorização neurofisiológicas, que a gente chama. Então tem um neurologista, tem uma série de sensores dizendo para a gente, olha,
essa fibra, essa parte continua funcionando ou não? Melhor você não encostar tanto nesse Sai nervo. daí, vai para outro lugar. Vai pro outro lado. Técnicas e materiais que podem coagular, parar o sangue melhor. Então, tudo isso... Contrastes específicos. Hoje tem um contraste, por exemplo, que tu injeta e desenha o tumor. Caramba. Desenha o tumor. Pela cor, o microscópio, ele tem uma lente especial que ele identifica aquela cor especial que te diz assim, isso aqui é tumor, isso aqui não é tumor. Ele fez uma lesão mais plana também, se não mais tiver plana o contraste. e direta. Isso é essencial, sabe? Porque, por exemplo, se você tem uma lesãozinha aqui na pele, você vai tirar com o quê? 2 centímetros de margem, que a gente chama, para ter certeza que curou. No teu cérebro, você não pode fazer isso. Não tem margem. E às vezes a margem não é clara. A gente não consegue ver o que é cérebro normal e o que é o tumor. Hoje em dia não, você tem esses corantes, eles te mostram. Mas a neurocirurgia, o desenvolvimento não é somente a neurocirurgia por si só, o procedimento cirúrgico. Diagnóstico, novos equipamentos, como ele comentou. Mas uma área fundamental para tu vai fazer um procedimento neurocirúrgico, não existe uma especialidade que precise mais o trabalho de equipe do que a neurocirurgia. Por exemplo, o anestesista é fundamental. Tá? Porque a neuroanestesia é completamente diferente de uma anestesia cardíaca, de uma anestesia cirurgia abdominal. Entendeu? É completa. As drogas são diferentes. E a reatividade é direta. Por isso que o anestesista, assim, o neurocirurgião enche o saco. Porque se a pressão subir um pouquinho, eu vejo aqui em cima. Se o paciente começar a dar um pequeno sinal que vai despertar, o cérebro incha. Caramba. Entendeu? Se começar, caiu a pressão, eu sinto alguma coisa ali. Então tu tem essa interação direta. Sim. Tá? Ao mesmo tempo, o pós-operatório na UTI. Entendeu? Tem paciente que faz um procedimento, às vezes, de 5, 6, 7 horas, ou 1, 2 horas, que ele precisa no pós-operatório tá dormindo. Ele tem que estar sedado bastante tempo. Mandar ele sedado para o cérebro descansar. Entendeu? E isso aí faz parte de todo esse complexo. Então, tudo tem que estar organizado nesse sentido. Quase que uma orquestra, né? Porque parece que as coisas E funcionam. milimetricamente, o nível de precisão que você estava falando hoje para tirar uma lesão num tumor cerebral, não tem margem, né? Você vai tirar só a lesão ali praticamente. O ideal é que você tire só a lesão. E hoje vocês conseguem, né, dada essa precisão toda, saber aonde provavelmente que ele vai ter algum tipo de sequela? Por exemplo, tirei daquele pedaço, o tumor era no lugar X. Então, provavelmente a sequela vai ser na fala ou vai ser na visão? Consegue, claramente isso. E hoje está muito em moda na cirurgia acordada. Eu ia te falar sobre isso. Vamos entrar nesse tema que eu vi um dia desse um cara, uma cirurgia tocando violão. E aí explicaram o motivo, porque é legal você falar para casa, o pessoal de casa, por que deixaram ele tocando violão durante a cirurgia. Tinha alguma relação com aquela parte do cérebro que estava sendo afetada ou não, enfim. Isso foi muito interessante de ver. Isso hoje é um motivo de controvérsia, porque tudo na vida, e tudo hoje na medicina, vira marketing. É verdade. Né? E às vezes saúde, marketing e economia não andam juntos. Né? Primeira coisa que o médico tem que fazer tratar é o paciente. A segunda é o paciente. A terceira é o paciente. A 10ª é o paciente. Depois vem o resto. E o resto ele vai se adaptando por si só. A ideia da cirurgia acordada é uma área específica, geralmente a mais comum a área da fala, ou a área motora, que o cara vai mexer o braço. Tá? E a partir dali, porque tu tem uma monitorização teoricamente mais adequada com o paciente acordado. Hoje, por exemplo, para a área motora, o paciente sedado com as técnicas de monitorização, o paciente anestesiado, dormindo, tudo, tu consegue ver a área motora. A área da fala tu não consegue deixar o cara falar. Tá? Então são áreas específicas. Nós até brincamos bastante que nunca apareceu tanto violonista no mundo agora com todo mundo tocando isso aí. Então tem coisas específicas. E outra coisa, precisa da adaptação do paciente. Sim. Eu atendi uma paciente ontem que tem um tumor na área motora, mas conversando com ela, a pessoa tranquila, essa vai conseguir fazer cirurgia acordada.
Imagina fazer a cirurgia acordada num cara que é agitado. Assim. Eu não ficaria quieto nunca numa cirurgia acordada dessa. Entendeu? Até para o dentista, se puder, me apaga. Então, são coisas que tudo tem a sua indicação. E é personalizado, né? Personalizado. Isso faz parte de uma boa consulta com o paciente, a relação médico para se explicar. A neurofisiologista vai lá e conversa com o paciente. Eu já tive paciente que a neurofisiologista disse assim, doutor, eu acho que não vai dar, esse cara é meio confuso, tal, não vai dar certo a cirurgia. Então, dorme. Eu sempre digo que quem tem que estar 100% acordado é o cirurgião. O paciente tem que estar o mais confortável possível. Se o paciente vem e te pergunta, você faz cirurgia acordado? Eu estou acordado. Não, mas tem técnicas específicas. Nunca dormi operando. Técnicas específicas, locais específicos. E tem pessoa que não se adapta. Então tem coisas específicas. Então, para a área da fala, e algumas vezes para a área da área motora, porque no cérebro tem tudo desenhadinho assim, né? Aqui fala, aqui tem sensibilidade, aqui mexe o braço, aqui mexe a perna, aqui tem não sei o que. Tudo tem o seu local específico. Tá? E tu pode estimular isso. Na cirurgia, né? Dá um choquinho ali e tal, tu estimula. Aí mexe um braço. Mexe um braço, mexe uma perna. Caramba. Entendeu? Falar ele não vai falar para tu. Mas todas essas coisas assim tu consegue estimular. Isso é tecnologia. Isso é disponível em 99% dos hospitais de boa qualidade. Importante, então, você de casa, olha quanta coisa que a gente falou aqui, né? A importância da prevenção, de atentar, né, para quem está no teu entorno, qualquer algum desses sinais que o Dr. Paulo colocou aqui, procura um médico rápido. E olha o tanto de coisas que eles já comentaram aqui, de técnicas, do que vem evoluindo de exame, né, de cirurgia, de tratamento não invasivo. Olha quanta coisa tem para, se você de casa, de forma preventiva, se cuidar. Porque também você pega um paciente com tumor muito mais evoluído, eu imagino que a chance de você resolver aquele problema sem ter efeito colateral é muito mais difícil, né? Então, se pegar no começo, assim como todas as doenças, é fundamental que você procure o médico quanto antes e fuja do Dr. Google. E lembrando para vocês que o Eco Medical Center ele tem toda a especialidade no mesmo local junto com o exame. Então, está precisando de uma consulta, de um exame, está na dúvida, entre em contato com a gente aqui e agende sua consulta com a gente. Doutor, eu queria entrar num outro tema agora, dando continuidade, com relação à microcirurgia, que é um tema que a gente já veio falando aqui. Quando fala da microcirurgia minimamente invasiva, ela de fato é minimamente invasiva? Explica para o leigo de casa o que é o minimamente invasivo. Começamos por aqui e concluímos aqui. O problema é que o termo minimamente invasiva foi vulgarizado. Eu sempre digo que a cirurgia não tem que ser minimamente invasiva, ela tem que ser maximamente efetiva. A microcirurgia não é uma cirurgia micro, com um cortezinho pequeno. É uma cirurgia que usa técnicas microcirúrgicas, onde eu vou utilizar um microscópio, ou vou utilizar um endoscópio, uma visualização, e técnicas microcirúrgicas, técnicas delicadas, onde eu vou tratar a estrutura que eu estou tratando de forma delicada e precisa. Isso são técnicas microcirúrgicas. Minimamente invasiva é um termo que está se usando hoje muito para técnicas percutâneas. Por exemplo, o que é percutâneo? Tu faz por via de um orifício. Tá? Pode ser feito a nível transcraniano, pode ser feito a nível da coluna. Por exemplo, tem uma patologia chamada hidrocefalia, quer dizer, acúmulo de água na cabeça. Tá? Isso é comum em crianças ou pessoas de mais idade, que hidrocefalia chama de hidrocefalia de pressão normal. É aquele senhorzinho que começa a ter alteração de memória, começa a ter dificuldade para caminhar e alteração de incontinência. Incontinência urinária, desculpe. Tá? Ele não consegue controlar a urina. É a tríade clássica. Então, ele tem uma hidrocefalia. Às vezes tu tem que comparar isso, o diagnóstico diferencial é com uma demência, um Alzheimer, essas coisas assim. Aí existem formas de tratar essa hidrocefalia. Uma que é a colocação de uma válvula, que funciona aqui, passa o catéter por baixo da pele aqui, e outra é um pequeno orifício. E basicamente ele retira a água do cérebro. Isso, retira a água do cérebro. Outra é uma técnica que tu faz um orifício, minimamente invasivo, entra com um caninho, que é um endoscópio, vai lá e abre um outro caminho. Entendeu? Na hidrocefalia, é como se fosse uma rodovia com 5 pistas.
Uhum. Tá? Tem a hidrocefalia que fechou as 5 pistas, aí para todo o trânsito. Sim. Aí é o caos. E tem situações em que param 3. Então as outras 2 estão funcionando. Então tu tem que ter técnicas para tu poder abrir novas vias. Ou tu faz uma nova rodovia, ou tu abre somente um cano. Então tu vai de uma técnica maior, que é a abertura, colocação de uma válvula da cabeça passando pelo abdômen, a técnicas de pequenos orifícios. Disse uma cirurgia muito comum que você faz pelo nariz hoje. Tá? A gente faz junto, às vezes, a gente faz com o otorrino, que é para cirurgias da região da hipófise, da glândula hipófise. A hipófise é a glândula mestre do corpo. Eu não sei se as pessoas vão entender, mas o futebol americano não é muito comum no Brasil. Uhum. O futebol americano tem um cara, era o marido da Gisele Bündchen, então vai lá, procura o marido da Gisele Tom Bündchen. Brady. Tá, vai lá ver o cara lá. Esse cara, a bola passava por ele sempre. E ele dizia, vai para cá, vai para lá, papapá. Essa é a glândula hipófise. Fica bem no centro, tamanho do mervilha. Mais ou menos aonde aqui? Bem aqui no meio. Atrás dos olhos aqui. Atrás dos olhos, bem que assim. Então, o Tom Brady, que chama quarterback. Tá, a bola passava por ele. A hipófise é a mesma coisa. E ela que coordena todos os hormônios. E dali, é bem central, ela produz hormônios e pode dar várias patologias. Como que se operava no passado? Vinha pela cabeça. Anos atrás. Abria aqui, para chegar na hipófise. Depois, no final da década de 60, começou a cirurgia endonasal, pelo nariz. Primeiro por baixo da língua, por baixo do lábio, para chegar no nariz, depois direto no nariz. Primeiro com um microscópio, que tem uma visão fantástica direta. Depois com endoscópio. Uhum. Mas todos eles são técnicas microcirúrgicas, que não tem nenhum corte. Sim. Tá? Mas ele é minimamente invasiva externamente. Mas ele é maximamente invasiva internamente. Você tem aquela visão global. Sim, sim. Tá? Mas ao mesmo tempo que ela é minimamente invasiva, ela é maximamente efetiva. Porque ela abre e tem aquela visão global das coisas. Então, na coluna mudou muito. Só uma pergunta em relação a isso também para o leigo de casa. Eu imagino que uma cirurgia dessa, que é minimamente invasiva, maximamente efetiva, você não abrir o crânio, o risco de um efeito colateral, de uma contaminação, enfim, é muito menor. Você tem muito menos... Teoricamente. Ou não, teoricamente. Teoricamente. E você tem o paciente muito menos exposto, ou teoricamente, não é exatamente assim. Depende do tipo de abordagem que tu vai fazer. Uhum. Por exemplo, tudo, sempre digo assim, cirurgia da base do crânio não é cirurgia pelo nariz, não é cirurgia por aqui, não é cirurgia pelo ouvido, é cirurgia por tudo. E neurocirurgia tem 1000 formas de abordar. Né? Não é abrir o tórax, chegou no coração. Não, tu tem que abrir aqui para chegar aqui, tem que abrir aqui para chegar aqui, tem que chegar aqui e tu tem que vir por aqui para chegar aqui. Ou seja, o mínimo de caminho possível. Tu tem que achar o caminho. Uhum. E o truque da neurocirurgia, que a experiência te dá, é achar o caminho mais curto. Isso é a vida. Uhum. Isso é na vida. A diferença é que, porra, o meu pai faz aquilo lá muito mais rápido de negócio, porque ele achou o caminho mais... Esse jogador antigo, o que fala do Romário? O Romário não corria. Não precisava, né? Porque ele sabia o caminho mais curto. É verdade. Hoje tu pega esses malucos que saem correndo de um lado pro outro e não sabe para onde que vão. É verdade. Entendeu? E a neurocirurgia é a mesma coisa. Só para complementar, na minimamente invasiva de coluna, isso sim mudou. Isso mudou. Porque a minimamente invasiva de coluna são procedimentos pontuais. Pontuais. Eu sempre falo que a coluna, nós fomos feitos para andar de 4. Nós não fomos feitos para andar de pé. Se nós estamos andando de pé, nós estamos com a coluna aqui. Alguém tem que segurar esse troço. Uhum. O músculo, os tendões, por isso que você tem que ter músculo para segurar a coluna. Uhum. E todos nós vamos ter problema de coluna. É só viver. Eu já tenho. Tá? Tiver 60 anos, faz uma ressonância, todo mundo tem problema de coluna. E se o cirurgião que gosta de operar, ele vai operar todo mundo, porque sempre a ressonância tem alguma coisa. E a minimamente invasiva de coluna, ela transformou cirurgias enormes, com grandes próteses e órteses, assim, em coisas pontuais. Estou com uma dor localizada na vértebra 4. Pá, tu vai ali. Isso sim mudou.
Isso sim mudou. Isso é um avanço muito grande. E aí, pegando um pouco desse ponto, essas lesões de coluna, doutor Paulo, para a gente complementar, a maioria das vezes é qual tipo de lesão que mais chega no consultório hoje lá para vocês? Coluna, então, assim, é o que a gente chama de doenças degenerativas, ou seja, doenças que vão se desenvolver pelo desgaste, doenças que têm a ver com a idade, né, principalmente, com a má postura, com o sobrepeso, com o sedentarismo. É calculado que pode chegar até 80%, 90% das pessoas, uma vez na vida, vão ter dores incapacitantes da coluna. Tá? Então, sem dúvida, as que mais chegam para nós são as chamadas doenças degenerativas da coluna. E imagino que essa questão da postura hoje com o celular, né, que fica todo mundo assim, eu já li a respeito também que o nível de lesão cervical está aumentando exponencialmente. Você vê a geração mais jovem, esses adolescentes ou até 20 anos de idade, se você vê, eles estão ficando com uma postura característica, que inclusive vai ter um nome agora que eles vão chamar de postura do celular, acredito. É característico. Eles têm uma que a gente chama de hipercifose cervical. Cara, isso enverga, literalmente. E eles vão sofrer bastante. Então você vê de E ninguém casa, alonga mais, cara. É verdade. O cara vai pra ele academia. até malha, mas não alonga, é verdade. O cara vai pra academia, fica puxando peso, mas não alonga. Não faz mais nada, né? Fica tudo encurtadinho. Eu sou um deles. Não, mas é interessante você falar assim, porque eu vejo lá em casa, pediatra também já super deu bronca na gente, a gente é super contra o celular, mas chega uma hora que você deixa um pouco, né? Só que minhas filhas têm 4 e 2 anos, esse pouco é o suficiente para muito rápido virar muito. E como muda o humor, como a postura fica ruim, a questão hoje de quantidade de criança com óculos, aí eu já vi, mas não, é porque hoje em dia o diagnóstico evoluiu. Eu falei, cara, ok, mas a criança com 4 anos já está 3 anos no celular. Então a gente tenta evitar muito lá em casa e eu já percebi realmente várias crianças corcunda. E a gente também, né, tem que tomar cuidado, que fica o dia inteiro, trabalho, celular, brincando ali, né? E a postura sentada ali é horrível. Inclusive essa semana até entrou em contato comigo um grande colega que está com um funcionário dele, SUS, e agora querem fazer, acho que colocar uma prótese na coluna dele. Ele me ligou, vai atender com o doutor lá. Ele falou, não, preciso ter certeza que essa prótese que querem colocar nele realmente faz sentido, né? Então ele queria uma segunda opinião, a gente trouxe ele para o eco. Vai fazendo particular, enfim, para ter uma segunda opinião. É um rapaz que está há muitos anos com ele, trabalha na chácara dele, e o cara não consegue trabalhar mais. O cara vive em casa com dor, o famoso travado, o cara trava e fica na cama. Mas esse cara deve ter travado mesmo. Não consegue nem levantar. Aí esse cara, trabalho pesado, vai atender com o doutor lá, que ele está preocupado com se esse é o melhor tratamento, ok, mas ele quer uma segunda opinião. Cirurgia de coluna, tratamento de cirurgia de coluna, isso é um processo, né? É um processo onde você tem que ver quais são as causas, qual é a imagem, qual é a dor. A gente costuma dizer que o que você trata é o doente, não é a imagem. Tem muito doente que é não tão sintomático e que tem uma ressonância, uma tomografia que são horríveis. Que se você só olhar o exame, você fala, nossa, isso aqui tem que ser operado. E a pessoa está bem, né? Tem outros que não, que você vê e fala, nossa, mas é uma herninha tão pequena e a pessoa sofre tanto que você já fez tratamento, já fez pilates, já fez fisioterapia, que chega uma hora que você oferece realmente o tratamento cirúrgico. A combinação, principalmente do momento certo, da experiência do cirurgião, é que vai influir muito diretamente no sucesso do seu tratamento. Se precisa ou não e se a cirurgia é o mais indicado, né? É a correlação clínica-imagem. Ainda tem isso, né? A evolução dos exames de imagem hoje em dia, para vocês tomarem uma decisão, é muito mais avançada, né? Você consegue olhar a lesão, eu acompanho um pouco lá no eco, sou super curioso, né? Então as lesões, você olha hoje lá, é nítido, você consegue ver o troço, ainda passa aquele filmezinho, né? Não é mais aquela chapa impressa ou a imagem, além de ter impresso, ele vem num drive que você baixa, você vê lá, cara, o exame é impressionante, é impressionante. Entrando mais um tema aqui, quando um paciente passa por um procedimento, o que acaba mudando na rotina dele quando a gente fala dessa microcirurgia de base de crânio? Muda muito a rotina? Depende de qual foi o tipo de procedimento? E se muda, o que normalmente é o que mais muda? Qual o cuidado que ele tem que ter nesse pós-cirúrgico? Em geral, assim, pegar até de repente um caso que é o que mais aparece. Vou eu, tu? Bom, depende do tipo de patologia que tu faz. Depende do tipo de tratamento, depende do tipo de localização, entendeu? Isso é tudo relacionado com o caso específico.
Por exemplo, a cirurgia transnasal, né? Antigamente a gente terminava a cirurgia, colocava um tampão enorme, o cara ficava com aquele nariz tapado, respirando pela boca. Hoje não vai mais nada, né? Ele tem que ter cuidado, ele tem que usar talvez uma máscara se ele tem uma relação que está tudo aberto, né? Sim. Tá. Outra coisa, às vezes o paciente faz um procedimento na região posterior, né? Tem que cuidar da ferida, tem que cuidar se tem inchaço, né? Outro fato importante é, antigamente cortava todo o cabelo. Uhum. Hoje não corta mais. Corta somente onde vai abrir. Ah, por estética? Não, é também por estética. Também não precisa, né? Infecta muito menos. Isso está comprovado. Quanto menos cabelo você tem, tu tem a tua própria flora. O cabelo também é uma proteção, né? Não, é a tua própria flora, além do mais, tu tá lá, mas tem que lavar a cabeça, né? Já tive paciente que assim, ela volta 15 dias para tirar os pontos, aquela crosta enorme. O que aconteceu, pô? Não, doutor, da ferida aqui e tal. Ou coloca aquele troço amarelo, como é que chama aquele troço? Não? Metiolate. Metiolate, iodo, aquela coisa horrível. Cada um com a sua terapia. Não. Água, sabão, mantém limpinho, sequinho, o mais normal possível. Começou a ficar vermelho, começou a drenar alguma coisa, aí é outra história. Sim. Outra história. O cara vai operar, ele vai ficar afastado pro resto da vida, por ficar 15, 20, 30 dias? Depende do procedimento. Depende do procedimento. A gente tem pacientes, por exemplo, que fazem cirurgias de aneurisma, de tumores, de cirurgia nasal, transcraniana. O cara sai no outro dia e já está no computador. Entendeu? Tem outro que fica com o olho inchado 15, 20 dias. Uhum. Então, cada caso é um caso. E a evolução depende da patologia, da idade do paciente, Sim. dos antecedentes, que o paciente é hipertenso, é diabético, tudo isso. Então, cada caso é um caso. Infelizmente, medicina não é matemática. Sim. Entendeu? Gostaria de todos fossem iguais. Depende muito também do psicológico. A gente sempre tem que lembrar isso. Uma neurocirurgia, ela é um procedimento, às vezes pode sair no outro dia, já está digitando e tal, mas ele é um procedimento considerado do mais alto porte. Sim. Alguns dos procedimentos que a gente faz são comparáveis a transplantes, Uhum. né? É classificado, porte 7 e tal. O paciente depois sente isso, muda a vida dele, né? Ele fica diferente, ele vê as coisas diferentes, ele passou por um trauma, Sim. né? E isso aí é uma coisa que às vezes a gente tem sempre que lembrar e também explicar para a família isso. Sim. Tá? Ficar atento, né, no Ficar atento do nisso. paciente. Porque por mais que hoje as técnicas evoluam, é o que você falou, né? Você está mexendo no órgão mais complexo. Todo do procedimento corpo é uma cirúrgica e uma agressão. É uma agressão. humano. Verdade. Não importa qual for, é agressão. Entendeu? Hoje tem técnicas que se propagam muito sem cirurgia, que é radiocirurgia, sem abrir a cabeça. Isso é coisa assim que hoje outras técnicas, indicações. Tudo passa por indicação. E é extremamente importante que o paciente tenha uma visão global, assim, nunca vá nem todo médico sabe tudo 100%. E cada vez eu percebo Entendeu? a segmentação, que é a subespecialidade, o que é interessantíssimo olhando como paciente. Não, e ele tem que conversar com as pessoas. Segunda opinião, terceira opinião, quarta opinião, quinta opinião, não importa. Tocar no paciente, que eu falo O muito. cara tem que sentir que ele está seguro. Se tu vai no médico, o cara falou contigo, tu está seguro, tu sentiu confiança no cara, trata com o cara. Sim. Se não sentiu confiança, vai no outro. É a tua vida. Entendeu? Só não acreditar em milagres. Medicina e charlatanismo estão muito próximos. E na neurocirurgia tem muito disso. Vender uma inverdade. Vender uma inverdade de que não é possível e vender uma inverdade de que é possível. 100% possível. Se tu for fazer qualquer procedimento cirúrgico, desde a retirada de uma unha até um tumor cerebral, se ele disser assim, doutor, não tem risco nenhum, fulano não tem risco nenhum, não vai acontecer nada, cai fora que é ser mentiroso. Estranho. Algumas pode acontecer? É. Pode. Até numa anestesia, pode acontecer antes da cirurgia, né? Claro, um choque anafilático, uma Sim, coisa assim, umas maluquices pode acontecer. Sim.
E se chegou a tua hora, tia, o homem te chama lá e não vai ter jeito. Não precisa nem operar, acontece. Ele operar, ele chama. Né? Mas é legal vocês estão colocando, porque o povo de casa tem muito esse medo da neurocirurgia. Óbvio que a ideia é tirar um pouco desse medo, mostrando tanto que a neurocirurgia vem evoluindo aqui e fora do Brasil. Estão tendo 2 médicos de referência aqui passar para vocês, que é confiando no médico, se prevenindo, fazendo exame, né, fazendo a prevenção e qualquer sinal procurar um profissional. Hoje, as técnicas e as chances de você ter um problema, dependendo do profissional que você escolha, é muito menor. Mas ainda assim é uma cirurgia e toda cirurgia tem risco. Claro. Doutor, qual que é a diferença, e aprofundando um pouco na questão de tratamento, diagnóstico, de derrame, AVC, isquemia, explica para o povo de casa o que é cada um desses, doutor Paulo. O termo geral, AVC, acidente vascular cerebral, ou AVE, acidente vascular encefálico, ele pode ser dividido em 2 grandes grupos. Um é chamado isquêmico, onde falta sangue, e o outro é o hemorrágico, onde um vaso deixa extravasar o sangue. Rompe. Tá? O isquêmico, você pode ter lesões menores, de vasos menores específicos, ou aqueles de vasos muito maiores. As causas podem ser principalmente essas obstruções por placas, aterosclerose, ou por embolizações. Se o paciente tem algum problema no coração, ou até mesmo na carótida, sai um êmbolo, um pedacinho de sangue coagulado que pode interromper. Então, esses são os isquêmicos. Os hemorrágicos podem ser dentro do cérebro, são chamados de intraparenquimatosos, a grande maioria relacionados à pressão alta não controlada, e esses são os mais comuns, ou podem ser o que a gente chama de subaracnoideus. Esse pode vir principalmente, a principal causa dos espontâneos são os aneurismas cerebrais. Entendi. E complementando, doutor Borba, quais são os principais riscos que causam isso? Assim, hábitos? Quais são os hábitos que hoje a pessoa que em casa está assistindo a gente, o público pode estar tendo, que aumenta a chance de ter um AVC? O AVC é uma doença do vaso. Ou ele rebenta ou ele fecha. Tá? E os fatores de risco são os mesmos numa doença vascular. Diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, alteração de triglicerídeos, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo. Entendeu? Alcoolismo, tudo são fatores de risco. Uhum. Que levam a essa patologia. Né? Então, se tu tem um problema dos vasos das pernas, ou tu tem problema do vaso do coração, provavelmente tu deve ter um problema do vaso do cérebro. Uhum. Tá? E o grande problema, tchê, é que o check-up para no pescoço. Verdade. Vamos fazer um check-up, o cara vai coração, próstata, não faz da cabeça. Então, uma angiorressonância, por exemplo, para ver os vasos do cérebro, uma angiorressonância para ver os vasos do pescoço, uma angiorressonância sem contraste até. Sim. Tá? Ela pode te dar um diagnóstico simples. Tem alguns famosos que foram descobertos aneurismas cerebrais incidentais. Um até teve aqui em Piraquara um tempo aí. Agora ele está voltando para a política. Entendeu? Ele achou um aneurisma incidental. O que é um aneurisma incidental? É uma bexiguinha, tá? Um vaso que dilata e fica uma bolsinha assim. Uhum. E essa bolsinha pode arrebentar. Pode romper. De cada 10 que rompem, 2 não chegam no hospital. Dos 8 que chegam, só 5,5, ou estatística no tempo ser metade, dos 8, só 5 voltam à sua vida normal. Então tem 50% de morbimortalidade. Ou está sequelado ou está morto. Uhum. Dos que não romperam, se tu achou por acaso, fez uma angiorressonância, apareceu um aneurisma lá, por acaso, 2% morrem. E a morbidade do tratamento chega a 2 a 3%. Nossa Senhora. Aí tu pode tratar ou com cirurgia, que é o chamado gold standard, que é padrão ouro. Uhum. Padrão ouro do aneurisma é lá, tem a bolinha, põe um clipezinho na base dele, morreu. O outro, vem com o catéter, põe uma molinha por dentro, fecha o aneurisma. Só que a boca continua aberta. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então pode ser que ele abra de novo. Isso são 2 formas, mas Perfeito. É curativo. É curativo. No derrame por falta de sangue, existe uma coisa que chama-se
Time is money. Dinheiro, tempo é dinheiro. Uhum. Tá? Time is brain. Tempo é cérebro. Por exemplo, se nós tivermos hoje um paciente com um derrame, começou a paralisar, dor de cabeça, começou a paralisar a mão, ficou com a mão paralisada, provavelmente ele teve um derrame. Ou começou a trocar palavras, perde a voz, começou a ficar confuso, ele deve ter um acidente vascular cerebral, ou isquêmico ou hemorrágico, faz tomografia, isquêmico quer dizer, não tem sangue lá dentro. Quanto mais cedo ele for tratado, maior a chance dele recuperar. Hoje, as técnicas modernas, um paciente vem, ele faz o diagnóstico, ele pode fazer um medicamento, que é um antifibrinolítico na veia, destrói o coágulo, abre o vaso. Ou, mais modernamente, vai com o catéter, sobe o catéter passa aqui, sobe pelos vasos, vai subindo no pescoço, chega lá dentro e puxa o coágulo. E o paciente recupera o déficit. Mas isso tudo é relacionado com o tempo. Se demorar aquela parte ali... Por isso, tempo é cérebro. Quando eu falo para os alunos, na aula, até para os leigos, dizem assim, chega no pronto-socorro, um cara com dor no peito, todo mundo se mobiliza. Infarto, todo mundo corre atrás. Chega um velhinho lá com a mão tremendo, que ele começou a perder a força. Opa, faz uma fichinha para ele lá. Acabou. Esse já foi. Então, graças a Deus, hoje tem as unidades de stroke. Alguns hospitais aqui em Curitiba, que eu sei, assim, 3 ou 4, já tem esse procedimento. Uhum. Não sei se posso dizer o nome. Pode, claro que pode. Por exemplo, lá no Sujizal a gente tem esse atendimento, consegue abrir o vaso, Nossa Senhora das Graças a gente consegue fazer isso aí. Isso é um serviço que o doutor montou específico para chegar um paciente com algum acidente vascular cerebral ou coisas no crânio, na cabeça, eles lá estão preparados para atuar. Se você chegar no pronto atendimento do Hospital Sujizal hoje, vai ter um cara que vai te atender, vai fazer a tomografia, ele vai fazer a ressonância, se tiver fechado o vaso, já tem um cara com cateter e já puxa. Ou seja, ele não vai haver uma negligência de põe o velhinho no fim da fila lá e faz uma fichinha. Porque já estão treinados. Isso aqui é um problema, vem. Se o médico fizer essa negligência, outro dia ele perdeu o emprego. Perfeito. Entendeu? Tanto no Nossa Senhora das Graças quanto no Sujizal, a gente consegue fazer isso com precisão. Mas depende do quê? Do tempo. Sim. Depende da percepção em casa. Não pode ser igual o tio Paulo, né? Que vai levar ele lá carregadinho. Entendeu? Essa aí foi tem que ser antes de chamar o tio Paulo. Agora só um ponto, para o pessoal de casa aqui ver, porque isso é legal, né? O leigo, quais são os primeiros sinais? A gente falou sobre isso, mas eu queria que você reforçasse. Os primeiros sinais, tem alguém em casa. Porque você vê, às vezes, no jornal, faz tal coisa, pergunta tal, fala não sei o quê. Qual o primeiro sinal que a pessoa pode estar tendo um acidente vascular? Ou algo relacionado? Os mais comuns, que são mais facilmente notados, é se o paciente tiver dificuldade de fala, dificuldade ou perda de função motora, se ele se queixar também de alguma alteração visual, começar a deixar de enxergar. É importante dizer que a principal característica do acidente vascular cerebral é o fato de a coisa ser aguda, iniciar prontamente. Não é uma coisa assim, estou com uma dorzinha de cabeça e minha mão vem adormecer. Não, eu estava bem e de repente acontece. É muito comum também o paciente que acorda com o déficit neurológico. Aí você considera esse tempo a partir de quando ele foi dormir, mas é comum também isso. Sim. Ele acorda com o déficit neurológico. Você não sabe se foi às 10h30 da noite ou 4 da manhã. É súbito. Aí tempo é sério. Esse é importante. Mas isso é súbito, é o que a gente chama de súbito. Como, por exemplo, a mesma coisa. Qual é a dor de cabeça que eu tenho que me preocupar? Uma das que você tem que se preocupar é a súbita. Aquela que a pessoa passa e fala assim, parece que eu estava aqui e me deram uma pancada na cabeça. Isso é interessante. Não é aquela que começou devagarzinho, que eu tenho toda semana. Não é aquela e que enxaqueca vem piorando. recorrente. Isso. Não, é o que é súbito. Uma dor diferente. Algo diferente aconteceu. É interessante você falar isso, né? Porque eu estava comentando no começo, um amigo meu no Rio, Rafael, tinha 17 anos, 16 anos, jogando bola. Do nada, jogando futebol de salão, ele começou molecada jogando bola, zoando o cara normal, 100% normal. Ele não conseguia falar. Aí quando a gente viu que ele estava agoniado, ele começou a ficar agoniado, que ele não conseguia falar, liga para a mãe, vem a mãe, o cara abriu a cabeça,
tinha tido um acidente vascular cerebral. Graças a Deus, ficou sempre normal, recuperou a fala, fez fono e tal. Mas é o que você falou, foi súbito. Na hora, ele estava jogando bola, ele parou para ir em cima da bola. Importante também é que mesmo que melhore, por exemplo, tive uma alteração súbita, mesmo que ela melhore 5 minutos, 10 minutos depois, essa pessoa tem que ser investigada. Porque isso que a gente chama às vezes é o sentinela. Durante as primeiras 24 a 48 horas ele vai ter o AIT também. Né? Aí uma pergunta, o cara teve isso é uma coisa interessante que eu acho, como leigo, né? O cara tá lá, teve dor de cabeça espontânea, na hora, aquela pancada. Aí ele vai lá e toma um analgésico. Isso pode maquiar e ele não ter mais a dor ou não tem esse risco porque é um acidente muito doloroso? Quer dizer, um analgésico não vai suprir essa dor dele. A maioria das vezes não melhora, mas pode ser que melhore sim. O risco de maquiar esse troço, né? Às vezes é acompanhada de ficar nauseado, vomita, tem fotofobia, que a gente chama, a luz começa a incomodar, alguns têm dor de cabeça, dor na nuca, outros têm tontura, mas o sintoma clássico é esse, dificuldade da fala, déficit motor. E na hemorragia subaracnoide, que ele falou que quando rebenta os aneurisma, o paciente diz assim, a pior dor que eu tive na minha vida. A dor súbita, que começa de uma hora para outra, a luz começa a incomodar, a pessoa vomita. Já embaralha tudo. E pode ser que passe. Pode ser que passe. Tomou analgésico, agora estou bem, vou dormir. Entendeu? Vou dormir. Dorme, descansa, até descansa bem. Acorda bem e tal. Aí tem um pouquinho de dor e tal. Assim. Essa foi aquela pequena hemorragia, chamada hemorragia sentinela, que ele comentou. Que é perigosíssima. E sabe quanto morre no segundo sangramento? Quanto? 80%. Então, o importante na prevenção, no diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce com a suspeita diagnóstica. E a suspeita diagnóstica tem que partir não só da família, como do próprio médico que vai atender. Entendeu? Porque muita vezes o cara está atendendo 200 coisas. Sim. Eu vejo muito tumor do acústico, né? Que o paciente às vezes começa com tontura, com zumbido e tal. Aí, comumente, ele vai no otorrino e muitos otorrinos dão medicamento e não se dão conta do diagnóstico. Não é que o otorrino é ruim, é que ele viu 1.500 com zumbido e não tinha nada. Entendeu? E quando ele vem para mim, que já tem o diagnóstico, o paciente sempre pergunta assim, doutor, o otorrino lá errou, fez o diagnóstico? Não, ele não errou, demorou a fazer o diagnóstico. Demorou porque todo mundo demoraria. Se ele pedir 1.500 tomografias todos os dias, ele vai ficar só pedindo exame o dia inteiro. Entendeu? Às vezes a suspeita diagnóstica é muito específica e às vezes se come bola. Sim. Somos humanos. Né? Uma estatística, né? Quanta gente passa lá. Deixa eu ser pequeno. Né? Doutor, o programa foi tão rico que vamos encerrar por aqui. Tanto conteúdo bacana, acho que muitas das perguntas a gente foi num bate-papo super agradável. Agradeço. Contando história? Não, mas é bom porque flui de uma maneira muito bacana. Então, quero agradecer demais o tempo de vocês dois aqui. Quero ceder as redes sociais, se vocês fazem uso delas, para que o público de casa possa seguir vocês. Quero que, por fim, cada um dê uma dica de ouro para neurocirurgia, né? O que o paciente deve fazer. Então, quais são as dicas de ouro para evitar a neurocirurgia ou para que ele possa ter uma neurocirurgia mais segura possível? Procure seu médico, o médico da sua confiança. Consulte a patologias que potencialmente neurocirúrgica. Converse com ele, veja a sua formação, veja o que ele tem de história, entendeu? E a partir dali, no olho, faça a sua decisão. Procedimento neurocirúrgico é um procedimento como outro qualquer. O grau de formação da pessoa que faz a diferença. Perfeito. Né? E essa pessoa ela vai estar mais bem formada ou menos bem formada. Isso depende da coisa. E outra coisa, empatia. E você falou, o tempo que faz encontrar os menores caminhos, né? Que é fundamental. Então, é importante que você tenha essa relação, é fundamental. Essa relação. E trate com o médico que você confia. Porque você vai dar muitas vezes a sua vida para ele. Sim. Na frente, assim. E eu sempre digo uma coisa que o nosso professor sempre dizia. Na neurocirurgia, muitas vezes você dá um dia de sua vida para tentar salvar a vida do paciente. Ou para salvar a vida do paciente.
perguntavam comumente para ele, perguntava assim para ele, professor Almefte, quanto tempo demora a cirurgia? O tempo necessário. Mas quanto é o tempo necessário? Eu vou dar um dia de minha vida, para tentar salvar a sua vida. Isso é a neurocirurgia, isso é a medicina. Verdade. Quando o médico passa a pensar em outros fatores, mais do que o paciente, está na profissão errada. Quando o médico vira um mercado, está na profissão errada. O médico é para tratar pessoas. E pacientes são pessoas. Verdade. E o resto vem junto. Dá-se um jeito. Dá-se um jeito, ele vem junto. Alguns mais, outros menos, depende de quanto ele se dedica. Obrigado você de casa. Mais uma vez, é sempre um prazer muito grande ter vocês aqui conosco. Espero que esse programa, que foi o 13º episódio, falando sobre neurocirurgia e desmistificando a neurocirurgia, tenha trazido para vocês bastante conteúdo e esclarecimento. Então, fuja do Dr. Google, procure o Eco Medical Center ou o profissional de sua confiança. Aqui embaixo tem o nosso telefone. Siga a gente nas redes sociais, @EcoMedicalCenterCWB. A gente vai ter um prazer enorme em receber você, tentar entender qual que é o seu problema, como que a gente pode ajudar. Dificuldade de agendar uma consulta, um exame, eventualmente uma consulta para daqui a 3, 4 meses, liga para a gente e a gente vai tentar encaixar vocês numa consulta. Relate isso para a nossa central de agendamento e a gente vai atuar da melhor forma possível. Então, ficamos aqui em Curitiba, no bairro da Água Verde, Rua Goiás 70, e mais uma vez foi um prazer muito grande ter vocês conosco e em breve mais novidade no 14º episódio do E Agora Doutor.